Olá, gente! Fica comigo que nesse vídeo eu vou dar 5 dicas para você emagrecer sem fazer dieta, sem sofrimento. Pode ser difícil de acreditar, mas isso é possível, tá bem? Isto chama-se fisiologia humana. Eu sou médico e vou explicar para vocês como isso é possível. Bom, então é assim, gente, há muitos anos eu faço essa área da medicina, que eu chamo medicina ortomolecular, e eu ajudo as pessoas a partir da nossa fisiologia, básica, a nossa bioquímica, a ativar todas as enzimas que eu costumo chamar de operários que vão trabalhar em prol do nosso emagrecimento. A forma como as pessoas buscam emagrecimento, que eu vejo na sociedade, é totalmente errada, em parte por causa da informação que a gente recebe, A indústria quer vender produtos light, produtos diet, faz você ficar fazendo alimentação errada, comendo comidas lixo, produtos industrializados que parecem que vão ajudar o seu processo de emagrecimento, mas na verdade são químicos que vão dar trabalho para o seu fígado. Enquanto médico, eu fico horrorizado com a panóplia de produtos que existem no mercado e que só fazem você adoecer cada vez mais. Nunca são pró-saúde, pró-emagrecimento, são enganações da indústria alimentícia para vender produtos e fazem você ficar cada vez mais obeso e cada vez mais doente. Isto não é necessário, você não precisa se sujeitar a isso. Entenda que o nosso corpo ele é uma máquina de produção de energia e de utilização da nossa própria energia. Foi assim ao longo da nossa evolução nesse mundo sem comida. Então o ser humano se adaptou a guardar energia e utilizar quando era necessária. Para isso você tem que só resgatar essas conexões que a gente sempre teve com a nossa essência, com a nossa genética e voltar a utilizar elas a nosso favor. Para isso eu começo dando a primeira dica, como você emagrece sem sofrimento e sem fazer dieta, utilizando a via que o ser humano sempre teve para utilizar a própria energia, chama-se jejum. Para quem me conhece, então sabe que eu sou médico pró-jejum, em prol dessa prática que é muito usada para fins religiosos, mas que no nosso dia a dia é fundamental e é uma forma de você prática, de você ganhar tempo, ganhar energia, porque o jejum é energia. As pessoas têm uma falsa ideia de que quando comem é que vão ter energia. Na verdade, quando você come, você ativa o sistema digestivo, o sistema parasimpático e isso dá sono. Por isso que eu, ao longo do meu dia de trabalho, eu dou muitas consultas todos os dias, eu estou sempre em jejum, fazendo com que o meu corpo utilize a própria energia e essa energia, eu me sinto como se fosse um leão esfomeado na selva. O leão esfomeado, ele tem muito foco, Ele tem muitos sentidos apurados e eu tô ali nas minhas consultas, eu quero estar assim dentro do paciente para entender o problema dele. Imagina se eu no meio das consultas vou e faço aquele almoço, aquele banquete de domingo, depois eu só tenho sono. Meu corpo entra no processo digestivo parasimpático. Então, quando a gente está no jejum, a gente está no simpático, a gente está com a nossa energia à flor da pele. E isso faz, inclusive, a utilização da nossa gordura armazenada. Então, o jejum, ele é uma prática fantástica que você tem que introduzir na sua vida, não só pelo emagrecimento, mas pela sua saúde. A intermitência da alimentação com momentos de não alimentação é uma das vias mais importantes hoje já estudadas em prol da nossa saúde e nosso emagrecimento. Podia falar complexo aqui, ativação de vias como uma via chamada MPK, podia falar sobre genes que são estimulados no jejum, como genes da longevidade, um chamado gene de sirtuínas, outro gene chamado FOXO3, mas não interessa, você tem que entender que o jejum sempre existiu na nossa evolução nesse planeta e ele é uma das armas mais importantes e mais simples da gente utilizar a nossa própria energia. Pratique o jejum, aprenda com os vídeos que eu tenho no canal e inclusive com outros colegas que hoje, graças a Deus, é muito difundido isso na medicina de uma forma geral. Aprenda a fazer jejum da forma mais eficaz. Dica número 2 para você emagrecer sem sofrimento. Coma à vontade, mas coma comida natural, integral, rica em fibra. A fibra é uma dádiva da alimentação que faz com que as nossas bactérias intestinais ajudem todo o funcionamento do nosso corpo. E hoje é muito esquecida. Hoje as pessoas vivem com alimentação refinada, ultraprocessada, estão sempre comendo alimentos pobres em fibra e esquecem, às vezes, muita proteína animal também, Tem a celeuma de que a gente tem que comer muita carne que é bom, muita proteína, etc. Isso também não é positivo para a sua saúde e seu emagrecimento. Esqueça esse conceito de que quanto mais proteína seu corpo tiver, melhor para a sua saúde. Não é, o ser humano não armazena proteína. O excesso de proteína vai ser um estímulo proliferativo até para o surgimento de cânceres,
eles têm que estar de olho na alimentação é a fibra, né? O ser humano devia comer em média entre 80 a 100 gramas de fibra, mas você não precisa contar a fibra da alimentação. Basta você comer alimentos naturais, integrais, legumes, verduras, frutas, sementes, oleaginosas, porque esses alimentos eles vão dar um suporte para as bactérias intestinais e elas ajudam muito o nosso processo de emagrecimento, dando saciedade, melhorando a sensibilização insulínica, diminuindo a inflamação, todas as vias que numa pessoa com excesso de peso estão alteradas. E você corrige essas vias. Lembrem sempre das suas bactérias, lembrem sempre de olhar para onde está a fibra na sua alimentação. Dica número 2, olhe sempre as suas fibras. Dica número 3, tenha atenção à sua qualidade do sono. É fundamental você ter um sono de qualidade, um sono reparador, para que todo o seu eixo hormonal esteja equilibrado. Eu falei em outros vídeos sobre a importância da liberação do cortisol pela manhã, que é um hormônio hiperglicemiante que nos dá energia assim que a gente acorda, e essa liberação vai estar muito relacionada com a nossa qualidade do sono. Uma privação de sono, um sono de baixa qualidade, vai fazer com que a sua liberação de cortisol pela manhã não seja otimizada. E aí você já começa o dia mal. Isso é um mecanismo chamado CAR, Cortisol Awakening Response, a resposta do cortisol logo pela manhã. Quando você acorda, uma dica muito boa para você, inclusive, ter essa liberação otimizada, abra a janela e olhe para a luz do dia, olhe para o sol. Isso aumenta em mais de 50% o seu pico de cortisol. O cortisol é um hormônio que vai dar muita saciedade para você pela manhã e aí você vai poder praticar a primeira dica que eu falei, que é os hábitos do jejum. Então é muito importante a qualidade do sono. Faça a higiene do sono, tenha atenção. A luz que entra no seu quarto na hora que você está dormindo, é muito importante não ter luz por causa da liberação de melatonina. Cuidado com alimentos que sejam muito excitantes, como café, refrigerantes. Ninguém toma refrigerante que me assiste, pelo amor de Deus, né? Mas bebidas como chá verde, chá preto podem excitar. Alimentos pesados, como carnes animais, não devem ser ingeridas muito próximo ao horário de sono. Muito importante, a hora que você deita. O ser humano não pode dormir às 11, meia-noite, você tem que dormir no máximo às 10 horas da noite, porque você começa a fazer os picos de melatonina nesse momento. Faça isso, faça uma experiência, tente organizar a sua vida de forma que você durma um pouco mais cedo. 10 horas da noite eu nem acho cedo, mas é o mínimo que você tem que dormir e você vai ver como a qualidade do seu sono começa a melhorar, como o seu despertar é muito melhor, sem despertador, e como você tem mais energia pela manhã, como você consegue praticar o jejum de uma forma mais otimizada e como você começa a ajustar o seu peso e a sua saúde. É uma coisa linkada com a outra, gente, porque é assim, os hábitos de vida saudáveis, eles são sinérgicos. Um estimula outro, que estimula outro, que estimula outro, e é assim que é a vida. Um quarto hábito, né, que é fundamental também para equilibrar toda esse nosso ciclo de vida e o nosso ciclo circadiano, o nosso ciclo ao longo de um dia e que faz o nosso corpo ficar excelente, é alguma prática de atividade física. Não precisa ser uma atividade física intensa, todos os dias, de muitas horas, não. Você só tem que colocar o seu corpo em movimento, em alguns momentos, dando algum estresse. É importante que o seu corpo, em alguns momentos, entre num processo chamado anaerobiose, né? Que você fique ofegante. E, além disso, algum estímulo muscular para você desenvolver o seu músculo. Com esse estímulo, que pode ser, às vezes, 2 vezes por semana, mas que é importante ser introduzido na nossa rotina, faz com que o seu corpo tenha adaptações de mitocôndrias, aquela organela que tem dentro da nossa célula, que é a fornalha que queima energia. Quando você faz essa atividade, você aumenta o número de mitocôndrias, adaptações como, por exemplo, o aumento do número de receptores de insulina no músculo. Dessa forma, você diminui a sua resistência insulínica, que é o que acomete muitas pessoas com excesso de peso. Elas ficam com um processo de resistência insulínica no corpo. Com a atividade física, você aumenta a massa muscular, consequentemente, você aumenta a utilização de energia. Com a atividade física, você melhora a qualidade do sono. Lembra daquele sinergismo que eu falei? Um hábito que melhora o outro? Pois é. Eu não vou falar aqui complexo, às vezes eu gosto de falar, as pessoas falam, doutor, você fala palavrões, mas existe uma enzima chamada triptofano hidroxilase, que é uma enzima que transforma o triptofano em 5-hidroxitriptofano, que vai transformar em serotonina, que vai transformar em melatonina. Essa enzima, que é um operário que a gente tem no nosso corpo, é ativado com a atividade física e para já também com a exposição solar, que é o próximo item. Mas atividade física e exposição solar moderada, consciente, diária, é fundamental para a nossa qualidade do sono, porque vai ativar o triptofano por uma via
benéfica para a produção de serotonina, que te dá humor, te dá bem-estar, que controla a sua saciedade. A serotonina boa no sangue faz com que você não tenha grandes compulsões e, além disso, pode ser transformada em melatonina quando você apaga a luz à noite e você dorme muito melhor. Fantástico! A ausência da atividade física pode fazer o seu triptofano ir para uma outra via que a gente não quer. É uma via chamada quinurenina, que é uma via que pode causar neurotoxicidade, aumenta a depressão, aumenta Alzheimer. Então você vê um hábito muito simples que a gente pode introduzir alguns dias na nossa semana, nem precisa ser todos os dias. Importante que de vez em quando seja de alta intensidade e esse hábito faz você emagrecer com saúde e muito bem-estar. Coloquem na sua vida atividade física, que é fundamental. E o último pilar dessas 5 dicas que eu dei aqui, de uma forma muito genérica, mas importante a gente entender e ter isso na cabeça, é a exposição solar. O Sol, ele é uma dádiva, essa estrela, esse astro-rei que dá vida à nossa Terra, ele também no nosso corpo estimula várias vias pró-saúde e emagrecimento. Como eu falei agora, a estimulação da triptofano hidroxilase, essa enzima que vai fazer a gente dormir melhor e ter melhor bem-estar e ter mais saciedade, ela é ativada pelo Sol. Então, você fazer uma exposição solar, e aqui, por exemplo, eu estou falando de Portugal, que é um país que está numa latitude entre 35 e 42 do hemisfério norte, é uma latitude que não tem Sol a grande parte do ano. Infelizmente, a gente tem uma exposição, uma quantidade de radiação ultravioleta baixa, principalmente no outono e no inverno. Nessa altura, eu até recomendo a suplementação com vitamina D, mas mesmo assim, nos horários de maior incidência solar, como por exemplo, meio-dia, 1 hora da tarde, a pessoa tem que fazer a exposição de alguns minutos, pode ser 20, 30 minutos, dependendo do seu cor de pele. Isso já é suficiente para você ativar enzimas no seu corpo, dado pelo contato com a luz do sol. Gente, isso é aquilo que eu falo sempre, é se reconectar com a nossa essência, as raízes da evolução do ser humano ao longo da nossa existência nesse planeta. É muito mais simples, são dicas todas grátis, dicas todas relacionadas com a nossa existência nesse mundo, por ser tão simples, por ser tão lógico. Às vezes as pessoas gostam de buscar o mais difícil, né, o mais complicado, o mais ilógico, mas não é, gente. É muito simples, é muito fácil, muitas vezes é de graça, você só tem que aproveitar, colocar na sua rotina e dessa forma o seu corpo agradece e com certeza você vai ter um emagrecimento do jeito que você deseja. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo. Para quem não me conhece, assista os vídeos do canal, coloque o like aqui, né, para ajudar o canal, subscreva e mande esse vídeo para pessoas que vocês veem que estão sempre naquele sofrimento de fazer dietas, de fazer restrição alimentar. Ouviu aquela máxima de que você pode comer tudo com moderação que você vai emagrecer? Nunca funcionou, ficou sempre cansada e deprimida. Muito simples. Espero vocês no próximo vídeo. Beijão e até lá.